Vão mergulhar numa das profecias mais fascinantes e, para alguns, até assustadoras da história recente do Brasil. Uma previsão que veio de uma das suas figuras espirituais mais respeitadas de todos os tempos. A grande pergunta é essa aqui. Que profecia é essa que amarrou o destino de toda a humanidade à chegada do homem na Lua, lá em 1969? A resposta envolve um prazo de 50 anos, dois futuros possíveis e, claro, o destino do nosso planeta. Bora entender como tudo isso se encaixa. Para a gente poder entender a profecia, primeiro a gente precisa entender o homem por trás dela. E, mais importante, a sua imensa credibilidade. Chico Xavier. Olha, os feitos do Chico Xavier são realmente impressionantes. Através da psicografia, ele escreveu cerca de 10.000 cartas, trazendo consolo para milhares de famílias. Não bastasse isso, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e eleito o maior brasileiro de todos os tempos numa votação popular gigantesca. Foi um líder espiritual por mais de 80 anos, então dá para imaginar o peso que as palavras dele tinham. E a pergunta que sempre fica é: quanto ele cobrou por todo esse trabalho? Pelas milhares de cartas que confortaram tantas famílias? A resposta? Zero. Absolutamente nada. Esse altruísmo total era a base da sua reputação gigantesca. E essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Seu legado ultrapassa qualquer barreira religiosa. Chico não era uma figura só para os espíritas, sabe? Ele era uma referência moral para o Brasil inteiro. É por isso que, quando ele falava sobre o futuro, as pessoas paravam para escutar com muita, mas muita atenção. Ok, agora vamos para o coração da profecia, um prazo bem específico, uma contagem regressiva de 50 anos para a humanidade. A linha do tempo é bem direta, bem clara. Tudo teria começado em 1969 com a chegada do homem à Lua. Esse evento deu o start numa espécie de período de teste, uma prova de 50 anos para a humanidade, que terminaria, claro, em 2019. Esse era o prazo final. Esse período ficou conhecido como a data limite. A ideia era que a humanidade teria 5 décadas para provar que era capaz de evoluir de forma pacífica, de forma coletiva. Se não conseguisse, bom, as consequências seriam bem severas. Mas por que a chegada na Lua? Qual o sentido disso? Segundo a profecia, no momento em que o ser humano conseguiu sair da Terra, ele também ganhou o poder de ameaçar não só o nosso planeta, mas todo o sistema planetário. A ganância e a sede por poder não teriam mais limites físicos. Por isso, esse grande marco tecnológico deu início à contagem regressiva. Então, o ponto crucial é que a profecia não previa um único futuro, cravado na pedra. Previa, na verdade, uma escolha, com 2 caminhos radicalmente diferentes para a humanidade seguir. A humanidade estava literalmente numa encruzilhada. De um lado, o caminho do conflito, que seria acionado se a gente entrasse numa guerra de grandes proporções, tipo uma terceira guerra mundial. Do outro lado, o caminho da paz, que seria alcançado se a gente conseguisse evitar essa autodestruição durante os 50 anos do teste. E as consequências do conflito? Seriam catastróficas. A profecia falava de desastres naturais terríveis, terremotos de altíssima magnitude, tsunamis gigantescos capazes de engolir cidades inteiras e erupções vulcânicas em massa. E um detalhe: as nações do hemisfério norte seriam as que mais sofreriam. Já a recompensa pela paz seria o começo de uma verdadeira era de ouro. Seriam descobertas curas para muitas doenças com a ajudinha de uma intervenção divina. E mais, como nosso planeta não seria mais visto como um lugar perigoso, civilizações extraterrestres mais avançadas poderiam finalmente fazer contato com a gente, dando início a uma era de progresso sem precedentes. Agora a gente entra numa parte muito específica da profecia, que detalha o papel central do Brasil, principalmente no cenário mais pessimista, viu? Nesse cenário de cataclismo global, a profecia dizia que o Brasil seria um dos países que menos sofreria com os desastres e, por causa disso, se tornaria um santuário, o novo lar para os sobreviventes do mundo todo. E olha que fascinante como essa reorganização aconteceria. Sobreviventes da América do Norte viriam para as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Europeus se estabeleceriam ali na região do Mato Grosso, enquanto outros sul-americanos, como argentinos e chilenos, se mudariam para a região sul do país. A partir daí, o Brasil passaria por uma transformação inacreditável.
Culturas do mundo todo iriam conviver em paz, trocando conhecimentos e crenças. Sem precisar gastar rios de dinheiro com reconstrução como o resto do mundo, o país se desenvolveria muito rápido, se tornando uma nova potência econômica mundial. Bom, como a gente sabe, o ano de 2019 chegou e passou. E aí, o que aconteceu com a profecia? Vamos ver como o fim desse prazo foi interpretado. A interpretação mais comum é que 2019 não seria um dia com um evento dramático, mas sim o início de uma nova era. A partir daquele momento, as consequências da escolha feita pela humanidade nos 50 anos anteriores, fossem elas boas ou ruins, começariam a se desenrolar aos poucos. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Será que essa profecia é só uma história interessante, uma metáfora sobre as nossas escolhas? Ou será que, de alguma forma, a gente já está vivendo nessa nova era que ela previu, seja a da paz ou a das consequências? A resposta, talvez, só o tempo mesmo vai poder dizer.